Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E meu nome é Larissa e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre autenticação com JWT, tá? Então, a gente vai ver como ele funciona, né? Quando a gente pode utilizar, quando a gente não deve utilizar e todas essas questões bem específicas sobre esse padrão que a gente utiliza, né, para estar trabalhando com tokens nas nossas aplicações, tá? Principalmente REST APIs, tá, joia? Então, bora lá. Então, o que é o JSON Web Token, né? Não, que é o nome, né, completo do JWT, que a gente pode encontrar mais facilmente, né? A gente chama geralmente por JWT, tá? Então, ele é um padrão, né, que a gente pode utilizar para autenticar, né, os nossos usuários através de um token, certo? E ele é codificado em base 64 e com isso, né, com esse token, o usuário ele não precisa, né, tá toda vez enviando suas credenciais, né? Então ele consegue, né, tendo acesso, né, aos endpoints da nossa API, né, utilizando esse token, né, que a gente disponibiliza para ele, certo? Então isso aqui é o JWT, né, nada mais é do que um token que a gente pode utilizar para ter mais segurança, né, quando o usuário for fazer a autenticação dele, né? Então não simplesmente tá trabalhando só com o nome de usuário e senha, mas que a gente consiga de fato validar que aqueles dados eles não foram alterados, né, no meio do caminho da requisição do usuário para a nossa API, tá? Então, como é que funciona, né, o JWT? Né? Então, nessa imagem a gente pode ver, né, basicamente aqui tem o browser, certo? Então, o usuário ele, né, faz a requisição, né, para fazer a autenticação na nossa aplicação, tá? Então, ele envia, né, uma requisição do tipo post com os dados dele, né, nome, usuário e senha, certo? Para o nosso servidor. Quando ele faz isso, né, o nosso servidor, né, que ele tem disponível né, essa autenticação via JWT, ele cria, né, esse token JWT para ele e retorna, né, para o browser esse token, certo? A partir disso, né, então o browser ele vai, né, todas as próximas, né, requisições, ele vai enviar nesse token JWT no header, tá, da requisição, né? E com isso o nosso servidor, né, ele vai checar, né, justamente o segredo, né, da assinatura daquele token, né, vai verificar, vai pegar as informações do usuário, né, e vai retornar, né, a resposta, né, pro usuário, né, no caso, para o browser aqui, certo? Então, basicamente, esse é o funcionamento, né, quando a gente utiliza JWT para fazer, né, a autenticação, tá? A gente viu, né, nesse funcionamento, né, nessa imagem, né, que tem um certo fluxo, né, e dentro do JWT a gente tem alguns elementos, né, que são formados por objetos JSON, certo? Então a gente vai ver quais são esses elementos agora, né, e como a gente pode colocar as informações do usuário dentro desse token, certo? Então, basicamente, né, no JWT a gente tem três elementos, tá? O header, o payload e o signature, tá? Então, ele tem esses três elementos e esses três elementos, né, eles são separados por um ponto, né? E antes disso eles passam, né, por uma codificação, né, como eu falei lá no início, de base 64, tá? Então, no header ele vai conter, né, basicamente qual é o tipo daquele token e qual é, né, o algoritmo que está sendo utilizado, né, para codificar aquele token. Tá? Então ele tem somente esses dois elementos. E como é que a gente pode representar? Né? Então eu vou mostrar aqui uma imagem como é que a gente representa esses dois elementos. No payload, a gente vai colocar informações referentes, né, eh, ao usuário, né, então tem algumas informações que são opcionais, né, e aí eu vou mostrar quais são essas informações que a gente pode enviar nessa seção de payload, tá? E signature, que é justamente, né, a junção desses dois elementos do header e do payload, né, que já foram codificados, tá? E a gente adiciona um segredo, né, um secret, né, para validar o nosso token, tá? Então, vamos para a imagem. Então, aqui tem um exemplo, né, de o que seria, né, um token JWT, né? Então, vocês podem perceber que essa partezinha azul, né, é o header, né? Então, nesse caso, o header desse token, ele utiliza um algoritmo HS256, né? Então, ele é bem utilizado, né, para isso, tá? Então, com o token JWT. E o type, né, que é justamente qual o tipo do token, né, que é o JWT, tá? Até aí, tranquilo, né? Depois a gente tem o payload, né, que é justamente
essas informações opcionais que a gente pode, né, adicionar no token, né, para dar, né, fornecer mais informações, tá. Então é justamente, né, essa partezinha verde, né, então percebam que aqui a gente tem nesses 2, né, são objetos JSON, né, que tem seus elementos, e depois a gente faz a codificação em base 64 e ele se torna, né, essa string aqui, né, representada aqui em cima e separado por pontos, né, então o header, o payload e o signature, tá. Então percebam, né, que eles estão representados aqui também com as cores, tá. Então, e por fim, né, a gente tem o signature, né, que é justamente a gente fazer essa codificação, pegar essa codificação, né, de base 64 do header, colocar um ponto, depois eu coloco o payload, né, e por fim, né, o secret, tá. Então, dessa forma aqui, é composto, né, um token, usando o JWT, tá. Aí falando, né, sobre essa parte, né, do payload, aí eu coloquei, né, os tipos, né, de informações que a gente pode passar, nessa seção, né, nesse objeto JSON, tá. Então, um deles é o sub, né, que é o subject, que ele é justamente a entidade, né, que aquele, elemento, né, ele está representando, geralmente o ID do usuário, né, então a gente saber quem é, né, o dono, né, daquele token, certo. O ISS, né, que é o emissor do token, então quem foi que emitiu aquele token, né, no caso a aplicação. ESP, que justamente é quando aquele token ele vai expirar, certo? IT, né, que é justamente o tempo, né, de quando o token foi criado, né, então colocar, né, a data e horário, né, de quando aquele token foi criado, certo? Audience, que é o destinatário do token, né? Então, representa qual é a aplicação, né, que vai utilizar aquele token, certo? Então, tudo isso são os reserved claims, né, que são justamente elementos opcionais, mas que é bom que a gente coloque, né? Mesmo sendo opcional, é sempre bom a gente colocar essas informações no token, certo? A gente pode ter também as public claims, né, que geralmente que é o name, né, o nome, né, do usuário, os roles e permissions, né. Então, roles, né, se a gente está trabalhando com autenticação, né, se vocês já trabalharam com autenticação, sabe que justamente digamos assim, o perfil, né, do usuário, né, se ele tem perfil de administrador ou qualquer outro tipo, qualquer outro perfil, né, que exista naquela aplicação, certo? E as permissions, né, que são justamente as permissões, né, que, aquele usuário ele tem. Tá? Então a gente pode também utilizar essas public claims, né, lá no payload, e também tem as private claims, né, que são outros elementos opcionais que a gente pode estar utilizando, certo? Então, só para registrar, né, todas essas informações que vão, né, no payload, então elas não são, né, criptografadas, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, em quais informações a gente vai colocar nesse payload, tá? Então colocar somente as informações que realmente, né, são importantes para a sua aplicação, certo? Então, qual a diferença de usar JWT e não usar, né? Então eu não usar nenhum tipo de token, né, para fazer a autenticação dos usuários, tá? Então, justamente, né, o que eu tinha comentado, né, no início desse vídeo, né? Então, se a gente não utiliza, né, uma forma de autenticação com token como JWT, né, então a nossa aplicação ela tá, né, de certa forma mais vulnerável, né, a algum tipo de ataque, tá? Então, quanto mais, né, elementos que a gente possa adicionar, né, segurança, né, então quanto mais melhor, né. Então, e por que, né, utilizar JWT, né? Então JWT ele é um padrão, né, que é comumente utilizado, né, na comunidade, então ele é bem utilizado, tem um padrão muito comum, né, e referência, né, então é sempre bom, né, a gente estar utilizando nessa autenticação via token e é uma ótima opção estar utilizando JWT, tá? E qual o maior benefício, né, ao a gente estar utilizando JWT, né? Então, justamente, a gente está adicionando nessa camada de a mais de segurança, né, então, não está utilizando somente, né, nome de usuário sem autentico e pronto, né. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais, né, e o JWT nos traz essa feature, né, de a gente conseguir, trazer uma camada a mais de segurança para a nossa aplicação, certo? E quando é melhor, né, usar JWT, tá? Então, se eu tenho uma API pública, tá? Então, se a minha API é pública, eu disponibilizei ela pública, então uma situação, né, que é muito bom a gente estar utilizando
JWT, né, para estar protegendo os usuários que vão estar, né, utilizando a aplicação e a nossa própria aplicação para não estar sofrendo, ataques, né, e deixando a nossa aplicação mais vulnerável, certo? Então, nessas situações em que a gente tem uma API pública, é sempre bom a gente estar utilizando, autenticação via token com o JWT, tá? E existe alguma situação onde o JWT não é indicado, tá? Então, se tem 2 situações. Uma é se a sua aplicação ela é muito pequena, né, então, se você tem uma aplicação muito pequena, né, então que não seja pública, né, uma API pública, então talvez não seja necessário você estar utilizando a autenticação via token, tá? Então se, você acha que ela vai ser muito pouco utilizada, né, tem poucos usuários, ela não é pública, então, né, pode ser que não seja tão interessante você, colocar esforço, né, para estar implementando essa feature, né, então essa camada a mais de segurança. E outra situação é se você precisa estar controlando, né, os tokens de forma, assim, mais rígida, né, então também não é bom você utilizar a JWT, porque a única forma de que você tem de invalidar o token é quando, ele expira, né, então quando aquele prazo que foi colocado nele, chega e aquele token expira. Então, se você precisa estar controlando, né, de forma muito restrita, esses tokens, né, então como invalidar, né, então, nessas situações também não é bom estar utilizando o JWT, tá? Então, como eu posso construir, né, um token? Tá? Então, vamos ver, né, eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Então, aqui é o site do JWT, tá? E se vocês olharem aqui, a gente pode, né, colocar os elementos, né, o header, o payload e o signature, né, então colocar todos os elementos e a gente pode colocar aqui em share e eu consigo, né, gerar, né, o meu token, tá? Então eu também posso colocar o token aqui e ele vai decodificar para mim. Então, ele tem todas essas duas funções, tá? Então, eu poderia colocar aqui, né, elementos, né? Então, sei lá, né, mudar aqui, tá? Então, colocar, né, diversos elementos, colocar qual é o segredo, né? Então, posso colocar o segredo como, sei lá, alguma coisa, rest, arroba. Aqui, ó, já vocês percebam que ele coloca, né, que é um segredo fraco, né? Então, aí você pode, né, colocar, né, os elementos e aí ele já vai fazendo de forma simultânea, né, o meu token aqui codificado e você pode copiar, né, e utilizar, tá? Mas em aplicações a gente não vai fazer isso de forma manual, né? Então a gente precisa de bibliotecas que consigam nos ajudar a estar gerando esses tokens para os nossos usuários, tá? Então aqui embaixo a gente consegue ver, né, as bibliotecas para cada stack. E aí você verifica qual stack você quer utilizar, né? Então aqui a gente tem .NET, tá? Então aqui embaixo Python, Node e por fim Java, né? Que é que a gente está interessado. Então se você vir aqui embaixo, tem, né, o nomezinho, né, da biblioteca, tá? Então aqui eu gosto de utilizar essa JJWT, tá? Então aqui a gente tem, né, como acessar o Maven e tem as funcionalidades dela, né, que o que é que ela suporta, né, quais são os algoritmos e as features que ela suporta, tá? E aqui também tem outras linguagens, né, outras stacks que você pode estar consultando, quais são as bibliotecas disponíveis para estar trabalhando com JWT, tá? E se eu quiser, né, trabalhar com Java Spring, o que é que eu preciso para trabalhar com JWT, tá? Então, para começar, né, a gente vem aqui no Spring Initializer, tá? Então, Então, a gente vem aqui para o Spring Initializer, então a gente iria configurar, né, a nossa aplicação, certo? E quais são as dependências que a gente iria precisar? Basicamente, eu iria colocar aqui Spring Web, né? E beleza, né? Então já podia gerar, né, o pacote, né, da minha aplicação, baixar ele e subir, né, fazer o upload lá na minha IDE, certo? E, por fim, lá na nossa IDE, eu teria que adicionar quais são as dependências da biblioteca JWT que você quer utilizar, certo? Então, no caso daquela que eu falei, né, a JJWT, certo? Então, se a gente acessar aqui, né, o repositório, né, dela no GitHub,
né. Então no README aqui a gente tem como é que eu faço para adicionar quais são as dependências necessárias para ela, certo. Então, eu venho aqui em JDK e Maven, certo. Então aqui ele me diz quais são as dependências que eu preciso, então basicamente eu iria copiar essas dependências aqui e colar no meu .xml, né, e aí eu já ia estar pronta para estar trabalhando com JWT na minha aplicação, certo.